eu sempre gostei de política. Eu acho que a política é, digamos assim, a essência do homem. Há um grande filósofo atualmente, que está na Vera, que escreveu um livro fantástico, é o Filósofo e o Lobo, que diz que há dois tipos de inteligência. A inteligência mecânica dos animais irracionais e a inteligência primata. Nós temos a inteligência primata, que é por si só dissimulada, no bom sentido. Não é? Portanto, nós somos dissimulados no bom sentido. Gerimos a nossa racionalidade no sentido de fazer influências para cativarmos ou fazermos aquilo que é necessário. O homem é um ser práxico, não é? Um homem de ação e, portanto, para fazer essa ação tem que pensar. E se esse pensamento for em proveito da maior parte dos seres humanos, portanto, entra aí também o pensamento estatístico da política. E eu sempre achei, e sempre gostei de política, no bom sentido, não é? As pessoas às vezes identificam a política no sentido negativo, porque de facto há pessoas que vão para a política que não prestam, há pessoas que vão para a política para roubar, há pessoas pouco sérias, mas isso há em todas as profissões. Portanto, também há bons políticos, também há políticos sérios, também há pessoas que fazem grandes obras, com interesse para as populações, para as comunidades. E, portanto, eu sempre me apaixonei pela política. E eu sempre estive na política. Eu acho que só agora é que venho para a política. Mas... Não, nós diariamente estamos na política. Mas eu na universidade, como sabem, é um mundo da política. As pessoas, para curricularmente crescerem, têm que fazer exames, têm que depender dos julgamentos dos outros, têm que ir aos conselhos científicos. E, portanto, nós temos que lidar... A universidade é, digamos, a escola política número 1. E, portanto, eu sempre estive na universidade. Pronto, fui por aí fora, fiz a minha carreira académica e cheguei ao topo da carreira. Sou professor catedrático, sou diretor de uma faculdade na Universidade do Porto e agora entendi que chegou a altura de emprestar alguma dos meus conhecimentos, da minha maneira de estar, da minha cidadania à cidade da Póvoa, ao Conselho da Póvoa de Varzim. Quando o Dr. Macedo Vieira e o engenheiro Aires Pereira e o Dr. Luís Diamantino e outros me convidaram para encabeçar a lista pelo PSD à Assembleia Municipal, eu pedi meia hora para pensar. E foi exatamente o tempo. Foi o tempo de sair da beira deles, parar para refletir sozinho e tomar essa decisão. E tomei-a pensando, primeiro que gostava de política, depois porque tinha gostado do convite, senti um convite honroso, vindo de quem vinha. E depois, porque achava que chegou a minha altura também de provar aquilo que estou farto de dizer, que as pessoas competentes nas profissões, com honradez, que vivem bem na sociedade, podem e devem intervir politicamente numa demonstração de cidadania, num empenho em prol da coletividade. E tudo isso, juntei os meus valores e tudo isso, levou-me a essa decisão. E não estou arrependido. Eu estou farto de dizer, já o escrevi até, para ser Presidente da Assembleia Municipal, acho que não preciso ser mais que aquilo que sou. Ou seja, sou uma pessoa correta, direita, e é o que eu vou ser como Presidente da Assembleia Municipal. Um cidadão direitinho, corretinho, amante da pluralidade, capaz de aceitar que as pessoas têm ideias diferentes da minha ou dos meus, mostrar que é precisamente na concertação e nos acordos, na convergência, que se consegue edificar qualquer coisa em prol da coletividade, apesar dessa convergência muitas vezes ser feita a partir de ideias totalmente adversas ou contrárias. Portanto, eu gosto do contraditório, não tenho nada contra o contraditório. Agora, quando se chegar à altura de se tomar uma decisão cujo interesse primário ou primeiro seja, de facto e efetivamente, a comunidade da Póvoa, a Póvoa e dos poveiros, então temos que acertar, acordar, que é o que eu acho que hoje não acontece na Europa, nem acontece no nosso país. O que eu vejo é que, por exemplo, estamos em crise e essa política de convergência não a vejo. Eu vejo uma política de divergência. Quando nós devíamos unir os esforços todos para pormos o nosso país e defendermos a nossa, a nossa independência, porque nós neste momento não somos independentes. Mas qualquer cidadão sente isso, que nós somos dependentes da Troika, somos dependentes do que vem lá dali, porque devemos dinheiro e, portanto, estamos dependentes. Portanto, quanto mais depressa nos virmos livres dessa dependência,
e deixamos de ter uma política de dependência para termos uma política de autossustentabilidade. E eu acho que devíamos aí ter uma política de convergência de esforços, não é uma política de divergência de esforços. Aqui na Assembleia eu quero que seja a mesma coisa. Apesar de haver uma diferença entre o poder central e o poder local notória, em que o poder central tem uma democracia de representatividade, aqui no poder local quer-se uma democracia de participativa, mais participativa. Não é? É mais cá, é mais nossa. Não é? Nós podemos aqui gerir os nossos meios localmente. Portanto, é um bocadinho diferente. A outra é à distância. Tomam-se medidas de grande abrangência. Aqui tomam-se medidas mais paroquiais, não é? Mais ligadas. A gente sabe o que é que acontece aqui, vive o que aqui acontece. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, penso que quero fazer aqui, ou pelo menos permitir que isso se faça, uma política de convergência. Apesar de aceitar que a Assembleia é onde se discutem as diversas ideias e a pluralidade das pessoas e das ideias das pessoas. As maiorias não têm sempre razão. Toda a gente sabe isso. E as minorias também não. E o contrário também sendo verdade. Portanto, o que acontece é que o eleitorado quis aquela Assembleia. E eu nem quero entrar aqui em outros aspectos, porque, é assim, só 61%, não, só 49% das pessoas, não, 39% das pessoas é que votou em partidos. Neste país, nas autárquicas, não sei se sabe disso, houve 61% que não votou em partidos. Portanto, eu não sei se não era de questionar esta representatividade que há. E eu, pessoalmente, acho que nem posso obrigar as pessoas a votar. E sou a favor da liberdade de se votar. Pronto, houve muita gente que sofreu para a gente hoje ter a liberdade de poder decidir com o voto quem é que nos governa, como é que se faz a nossa política, como é que se comanda, digamos assim, a nossa sociedade. No entanto, do meu ponto de vista, não gosto de ver quando uma votação tem mais de 50% de abstenção. Portanto, esta é a realidade e nós temos que ser críticos. Críticos positivos, quer dizer, há qualquer coisa que está mal. O que é que está aqui a falhar? Então, 61% não votou em partidos. Há uma coisa que está mal, portanto, há que questionar estas questões. Agora, neste momento, a Assembleia que está ali, no plano legal, não tenho a mínima dúvida que é que foi, que resultou de eleições livres, foi a votação que existiu e, portanto, a representatividade e a participação proporcional às eleições que existiram está ali representada. E eu vou ter que fazer respeitar isso, apesar das decisões terem que ser reguladas por uma coisa que se chama lei, não é? Há uma lei no país, começa pela Constituição, vai por aí fora, até à lei autárquica local, até à lei da própria Assembleia, que é o regimento, onde a gente tem que subordinar as nossas decisões a essa regulamentação. E compete ao Presidente da Assembleia gerir, não é? Toda essa conflitualidade, entre aspas, que vai surgir das diversas ideias dos partidos, de forma a que, efetivamente, quer a gente queira, quer não, se saia dali com acordos. Senão não é possível governar. Se me pergunta assim, mas tendo lá uma maioria ainda por cima, não é? O Presidente da Câmara, da maioria, etc., não é mais... É mais fácil, é evidente que é mais fácil governar assim. E ainda bem que assim é, porque se então tornavam-se as coisas às vezes impensavelmente ingovernáveis, não é? Não se podiam governar. E isto não interessava à povo do Brasil, certamente. Eu sou o Presidente da Assembleia. E sou o Presidente de todos os membros da Assembleia. Mas portanto, a partir desse momento já não sou propriamente um elemento do PSD. Quer dizer, repara, agora sou o Presidente da Assembleia Municipal. Tenho que fazer respeitar as ideias de todos os que têm assento naquela Assembleia. Portanto, não vejo as coisas da maneira como disse. Mas, por outro lado, se me pergunta porque é que eu, por exemplo, na Assembleia, disse que gostava que fosse por lista e não uninominal, eu entendo que quem está a governar tem o direito de ter ao seu lado as pessoas que estão mais do seu lado. Por outro lado, também não quis que fossem presentes de junta, porque entendi, pensei, não sei se pensei bem se mal, mas pronto, sou eu agora que estou, como fui eleito pelos pobres e pela Assembleia, achei que os presidentes da junta têm mais sentido estarem com o poder interventivo na Assembleia do que na mesa, onde o poder interventivo não é. É mais um poder regulador da Assembleia, etc. Portanto, essas são as razões principais. Eu entendo que o município é constituído pelo poder executivo e pelo poder deliberativo, como toda a gente sabe. Portanto, o município é a Câmara e a Assembleia. Quem representa o município é o Sr. Presidente da Câmara, mas não quer dizer que não haja os dois poderes.
Eu, pessoalmente, entendo que, relativamente à Assembleia deve ser como delibera o que se vai fazer, como ajuda o Poder Executivo nas suas deliberações, ou contraria o Poder Executivo nas suas deliberações, vamos lá ver se nos entendemos. É importante que a comunidade poveira tenha acesso facilitado ao que se vai decidir na Assembleia. E, portanto, eu vou ter o cuidado de, atempadamente, em todas as Assembleias, e muito rapidamente, o mais rápido que me seja possível, colocar todas as decisões em ata que estão em acesso. Portanto, qualquer cidadão, querendo consultar as decisões e as atas da Assembleia, podem ir ao web, ao portal da Câmara e procurar na Assembleia e vão ter acesso a isso. Por outro lado, quero que todos os poveiros saibam, a Assembleia Municipal tem uma secretária. Eu tenho uma secretária na Câmara, que a Câmara facultou, e tenho também uma pessoa para me assessorar na correspondência, em tudo o que diz nos despachos, em tudo o que diz respeito à Assembleia, e, portanto, eu mostro-me disponível para conversar. Portanto, se alguém quiser marcar uma reunião comigo, se alguém quiser falar comigo, pois eu mostrar-me sempre receptivo a isso, porque sou uma pessoa de diálogo. Eu sou a favor do diálogo, sempre fui um homem de diálogo, estou aberto a isso. Quanto ao funcionamento já agora da Assembleia, quando eu entender que deve haver reuniões prévias com os líderes dos grupos municipais, PSD, PS, CDS-PP, por algum assunto que eu acho que seja mais complicado ou qualquer coisa, atempadamente avisarei esses líderes e teremos reuniões prévias para preparar as Assembleias. O engenheiro Aires Pereira é o Presidente da Câmara da Póvoa e eu sou o Presidente da Assembleia Municipal. E é preciso que as pessoas se lembrem porque são duas posições. Eu, por exemplo, sou o fiscalizador da ação da Câmara, não é? Quer dizer, repare, não é? A Assembleia tem que fiscalizar, controlar se as ações da Câmara estão em conformidade. Pronto. E, portanto, eu não posso ter essa intimidade, não é? Não quer dizer que eu até me dou muito bem com o engenheiro Aires, mas repare, eu estava-lhe a dizer até antes da entrevista, não tenho mal nenhum dizê-lo, que não tenho uma intimidade assim tão grande com o engenheiro Aires como as pessoas poderão eventualmente pensar. Eu fui convidado, mas até me dava mais intimamente com o anterior Presidente da Câmara do que o engenheiro Aires, conhecia-o perfeitamente, etc. Mas nunca tínhamos tido uma conversa assim muito séria, né? Sobre assunto nenhum. Portanto, agora sim, já falamos algumas vezes, mas vai haver sempre um distanciamento que interessa aos dois. Interessa a ele como Presidente da Câmara e interessa a mim como Presidente da Assembleia Municipal. Um distanciamento relativo, não é? Como é evidente. Também temos que preparar as reuniões, também eu tenho que me facultar as informações, portanto tem que haver algum diálogo, evidentemente. Agora, esse diálogo não tem que ser convergente. Esse diálogo não tem forçosamente que ser convergente. É isso que eu quero que as pessoas percebam. Porque eu, como Presidente da Assembleia Municipal, tenho uma tarefa para a qual fui incumbido, que não é servir o PSD, não é servir o Sr. Presidente da Câmara, não é nada. Como qualquer Presidente da Assembleia Municipal, não é só da Póvoa. Qualquer um não tem esse dever. Tem o dever de fazer com que as deliberações que se passam na Câmara estejam em conformidade com a legislação, sejam corretas, beneficiem o mais possível a Póvoa e os poveiros, repare, e o direito ao contraditório. Eu dizia muitas vezes, em primeiríssimo lugar, a pessoa. Está certo? Em primeiríssimo lugar, a pessoa. Depois, a Póvoa, não é? Não sei se está a entender. Sim, e por aí fora. Portanto, isto está em primeiro lugar. Agora, vai por aí fora, não é? Até chegarmos, é evidente que me disserem assim, mas o senhor não prefere o PSD ao PS? É evidente, eu fui eleito pelo PSD, é evidente, não vou estar aqui agora. Eu não acredito, também me ouviu dizer isso várias vezes, e até o disse agora na primeira Assembleia, eu não acredito na imparcialidade. Todo o ser humano que diz que é imparcial é mentiroso, desculpe. O ser humano é parcial. E eu sou parcial. Não vale a pena, não estou aqui a enganar ninguém. Mas acho que os outros também têm direito a ser parciais. E aí é que vai a diferença. Que é a gente assumir que toda a gente tem direito à sua parcialidade. Eu nunca tinha participado em nenhuma campanha assim, desta forma ativa como participei. E foi para mim uma agradável surpresa, tenho que dizer. Eu gostei muito de participar na campanha. Aprende-se muito. Viver com as pessoas, conviver com as pessoas, ver como é que as pessoas reagem às situações, aos discursos, às palavras. Foi para mim uma experiência muito positiva e quero transmitir isso e agradecer aos poveiros que me escutaram e que me quiseram ouvir.
Se as pessoas gostaram muito do que eu disse, ótimo, fico todo contente, porque quem vai falar gosta certamente de ser ouvido, evidentemente. Eu tentei levar para lá um discurso de valores. Você ouviu muitas vezes. Eu tentei sempre, em cada discurso, pôr valores pelos quais acho que os seres humanos devem nortear as suas ações e as suas condutas. Eu aprendi muito cedo a verificar que era importante que na educação das pessoas, e acho que isso não existe e devia existir, desde muito cedo havia de haver uma educação filosófica de valores. Dizer o que é importante fazer, o que é que não é importante, o que é que se deve rejeitar, o que é bom, o que é mau. Ouça, por exemplo, um dos meus valores, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Eu luto intransigentemente pela liberdade de expressão. Sou contra qualquer forma de evitar a liberdade de expressão. Se me vier perguntar, então pode-se chamar um nome qualquer ou insultar uma pessoa, um político? Pode, depois é sujeitar-se às consequências judiciais, mas a liberdade de expressão deve ser preservada a todo custo. Pronto. A liberdade do homem, aliás, quer saber, há uma frase do Mário Cesarini que eu gosto muito, que foi publicado num manuscrito da Anarquia e tal, mas a frase para mim diz muito, porque eu sou muito a favor disto. Do cadáver de um homem que morre livre pode sair acentuado mau cheiro, mas nunca sairá um escravo. Repare, portanto, o ser humano, em todas as sociedades, anda sempre a ver se espezinha o parceiro do lado. Repare, não sei se já esteve ali em frente à câmara a ver as pombas a comer milho, etc. Eu digo isto muitas vezes que acho muito a piada. E a pomba está a comer, mas está sempre a olhar para o lado a ver se está com medo. Portanto, é muito mau o homem viver com medo. E, portanto, eu defendo qualquer forma de liberdade. Há um filósofo, que é o Vargas, que diz devia ser proibido proibir. Também não podemos ir a este extremo, porque sabe que as coisas também são ideais. Os ideais não podem ser praticados. Mas, se me perguntar se sou a favor de muitos regulamentos, já não sou. Sou a favor de muitas leis, também já não sou. Quer dizer, eu quando começo a ver muitos regulamentos, muitas leis, muitas coisas aqui, começo logo a ver que a liberdade do ser humano começa a ser posta em causa. E, portanto, vocês vão ter um Presidente da Assembleia Municipal, defensor da liberdade de expressão, defensor da liberdade humana e um bocadinho contra muitos regulamentos. Introduzir temas é uma coisa que não me importarei, certamente até farei por o fazer em entrevistas, em assembleias, porque não, levantar os problemas, até no período após a ordem do dia, etc. Por aí fora. Esse é um tema que as pessoas, eu penso que as pessoas não pensam. O que é que lhe diga? Eu acho que os portugueses não pensam, mas estão a pensar. Repare, nós somos o país com menos nascimento. Estamos com uma quebra doida de natalidade. Isso o que é que traz? O que é que isso vai trazer? Já está a sentir. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há 2 anos atrás entraram 70 mil, cerca de 70 mil, não vou agora precisar os números, 70 mil jovens para o ensino superior. 2 anos depois entraram 50 mil, menos 20 mil. Ouça bem, isto significa que, como a natalidade continua a descer, vai acontecer que as faculdades vão ter que fechar. As privadas, as públicas vão ter que fechar. E tendo que fechar, os empregados, os funcionários, os professores deixam de ter trabalho. Ouça. E por aí fora. Os dentistas deixam de tratar dentes, os médicos não sei o quê, nós estamos a afundar. E eu não percebo como é que as pessoas não veem isto. As pessoas são dotadas hoje de um egoísmo muito grande. Egocêntrico, uma coisa, um egoísmo. Eu acho que a sociedade tem que ser mudada. E para ser mudada tem que ter políticos que comuniquem. Que cheguem à televisão, aos meios da comunicação social e digam às pessoas o que elas precisam de ouvir. Não é numa apatia, numa mudez incompreensível que as pessoas vão mudar a situação. A sociedade tem que mudar, toda a gente sabe disso e é preciso dizer como. Mas se calhar demonstrar às pessoas a importância que está a aumentar a nossa população para que o futuro dos nossos filhos e netos e etc. venha a ser melhor e nós estamos a construir uma Europa suicidária, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer uma Europa suicidária, um país suicidário, estamos a matar. Quem sabe história, eu lembro uma vez um grande general que veio aqui ao Clube dos Rotários fazer uma entrevista que me encheu as medidas, Cabral do Couto, o general Cabral do Couto, disse uma coisa assim, faça um filho. Porque toda a gente sabe que quando há quebras demográficas muito grandes,
os países com mais anexam os outros. E, portanto, a Europa está-se a suicidar. A Europa, Portugal e tudo isso. A política de trabalho exige que a gente tome medidas, não é? A nossa política de trabalho exige que tomemos medidas. Vamos lá ver. As autarquias têm um papel muito grande na educação cultural das pessoas. E têm feito. Hoje as autarquias têm bibliotecas, como sabe, fantásticas algumas, onde acontecem não só a leitura, mas também eventos culturais, conferências e tudo isso. E, portanto, eu acho que as autarquias, o poder local, tem dado um papel muito grande e um desenvolvimento muito grande à cultura, ao acesso à cultura. E eu acho que a nossa Póvoa, por exemplo, a esse nível tem dado cartas. Já o disse, sabe que eu defendo o que tem feito a nossa Câmara e através dos seus vereadores, nomeadamente o Luís Diamantino, a este nível da cultura. Nós temos o Festival de Música, as escritas, as correntes de escrita, temos a Feira Medieval, temos muitas, estava agora aqui a falar, temos muitas realizações, muitas delas já com tradição, já bem inseridas aqui na comunidade e com visibilidade exterior, o que para a nossa comunidade é muito bom. Deixe-me dizer que eu entendo que a cultura é importante não só porque as pessoas, enquanto estão a assimilar a cultura, repare, estão, digamos, ocupadas, e é melhor estar bem ocupado do que mal ocupado. Primeiro aspecto. E o segundo é que quanto mais culta uma pessoa, menos destrói. Porque a cultura faz apreciar aquilo que o ser humano vai fazendo nas suas criações. Seja ela a pintura, seja ela um monumento, seja ela uma escultura, seja ela, sei lá, tanta coisa, uma peça de música. E então, a pessoa, quando começa a apreciar e ver o trabalho que dá, o que está por detrás daquilo, custa-lhe mais destruir essa peça. Portanto, uma sociedade mais culta destrói menos. E eu penso que é dever do poder central e do poder local, e do local mais por causa da tal democracia participativa, lá está, que nós façamos um grande esforço no sentido de que a nossa sociedade saiba ir a um teatro, saiba ir a um cinema, vá ver uma exposição, compre um livro, vá à feira do livro, não é? Confraternize, e que vá, de facto, valorizando aquilo que a própria comunidade tem, o seu museu, as suas associações culturais e tudo isso. E, portanto, contem também com o Presidente na defesa intransigente da cultura pobre. Eu acho que é uma das grandes realizações que esta Câmara está a fazer e vai fazer, porque ainda vai agora acabar neste mandato, e eu espero que se revitalize, não é só o edifício, que se revitalize, digamos, a dinâmica, não é? Que estará dentro daquele edifício, não é? Isso é que era importante, não é só o edifício. Eu, inclusivamente, até disse a brincar, mas fui dizendo aquilo que penso. Eu, há pouco, em Barcelona, fui a um teatro muito conhecido, onde sentei-me nas cadeiras e vi atrás na cadeira que cada cadeira era paga por uma empresa do Conselho de Barcelona. É engraçado, achei uma coisa engraçada, quer dizer, cada cadeira, suponha, custava 40 contos, agora não sei contos, 200 euros. Suponha isto, sim, exemplo, estamos aqui a dar um... E, por exemplo, uma empresa tal, não, eu quero ficar ligado ao Cine Teatro Garrepa, que a minha empresa fique lá sempre o nome gravado na cadeira. Portanto, esta cadeira é da empresa tal. É uma forma, por exemplo, de a comunidade pobeira participar na cultura da sua própria comunidade. Cada um faz o que quer do tempo, e o seu tempo é igual ao meu. Pronto. Agora, uns sabem delegar, outros sabem gerir o tempo, outros preferem jogar cartas para o café de manhã à noite. Isso, quer dizer, repare, eu não jogo cartas no café, não vou ao café, não passo a vida a ver televisão, não sei se está a entender. Portanto, eu, por exemplo, ontem cheguei a casa, depois de um dia de trabalho, estive um bocadinho com a família das 9 às 9h30, e às 9h30 o que é que eu fui fazer? Fui para o escritório, não é? E o que é que eu vou fazer para o escritório? Fui ler, não é? Porque tinha que ler. Está a entender? Ou tenho que ler, ou tenho que fazer isto, ou então vou pintar, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque o tempo, se for mal gasto, depois não aparece nada, não aparecem as pinturas, nem as esculturas, nem aparecem os discursos, nem aparece nada, quer dizer, repare,
E portanto, no meu ponto de vista, eu penso que o tempo meu é igual ao seu. Agora, cada um faz o que quer do tempo. Tem é que o aproveitar bem. Ser metódico e saber delegar. Saber delegar é muito importante. Repare, eu tenho uma secretária pessoal, tenho uma secretária na faculdade, tenho uma secretária na Assembleia e por exemplo, eu hoje cheguei ali à Assembleia e disse, olha, é preciso responder a estas cartas, quando aparecerem cartas assim, faço uma resposta deste tipo. Pronto, agora não vou estar sempre a fazer a resposta. Claro. Pá, mas tive que lhe dizer antes como é que é o tipo, etc, como é que quer, etc. Pronto, ter pessoas competentes à nossa beira, a gente delega. A capacidade de delegar não é assim. Os bons líderes, não sei se sabe, são aqueles que conseguem de facto juntar pessoas à sua volta e conseguir delegar. Isso eu não posso. Um líder não é assim uma coisa que apareça, não sei se tem tempo. Portanto, a gestão de tempo tem a ver com isso, com a liderança.